Bom, então, retornando aqui à nossa conversa, nós vimos hoje algumas definições importantes, o que são variáveis proposicionais, definimos que P, Q, R são variáveis proposicionais, disjunção e a negação. Vimos também que essa disjunção, a negação e a disjunção, né, ela gera todos os outros conectivos, caso sejam necessários, não vai ser o caso, né, mas ela gera todos os outros, por exemplo, aqui, né, não A ou B equivalente a A implica B, não A ou B, entre parênteses aqui, é equivalente a não A e não B. Existe a dupla negação também, ou seja, não A é equivalente a A. São características aí da lógica proposicional e que também é conhecido como lógica booleana. Né? Muito bem. Vimos também a definição de literal e de cláusulas de Horn. Cláusula de Horn, então, é uma disjunção de literais com, no máximo, um literal positivo. Né? Vimos que existem três possibilidades a partir dessa definição. Né? Quando a disjunção for toda negativa, nós vamos chamar de questão. Quando a disjunção for somente o literal positivo, nós vamos chamar de fato. E quando a disjunção for completa, ou seja, tiver o literal positivo e os literais negativos, nós vamos chamar isso de cláusula completa ou de regra. Fizemos uma convenção também que nós vamos sempre escrever o literal positivo no início, né, da disjunção, usando o fato de possuir propriedade da comutatividade. Ok. E agora, o nosso objetivo é traçar um exemplo da resolução completa a partir do seguinte cenário. Nós temos um conjunto de fatos, esse conjunto de fatos e regras, aqui na verdade, é o conjunto de fatos e regras que descreve o nosso problema. Na verdade, esse aqui é o nosso programa. Né? Como é uma linguagem diferente da linguagem interativa, eu acho que eu não falei sobre isso, mas o Prolog também tem uma outra abordagem na descrição de programas. Ele é, desse ponto de vista, uma linguagem declarativa. O que significa isso? Significa o seguinte: se eu definir bem os conceitos em torno do meu problema, ele deve estar solucionado. Né? Ou seja, se eu conseguir especificar todos os conceitos em torno desse problema, então, se eu declarar, né, esses conceitos, significa que eu estaria com a solução em mãos. Então, é mais ou menos essa a ideia de linguagens declarativas. Né? Ela é uma linguagem de muito alto nível, né? Que permite você expressar, né, esses conceitos e a partir dos quais, então, é possível demonstrar ou deduzir questões a partir disso aí. E é exatamente o que tem nessa proposta. Nós temos aqui um conjunto de fatos e regras que descreve, teoricamente, um problema qualquer. Aqui eu estou usando variáveis proposicionais, mas, obviamente, quando a gente descrever o nosso problema, nós teremos outros tipos de variáveis, como eu vou colocar para vocês. Com variáveis proposicionais, está tudo aqui genérico. Na verdade, como está tudo genérico, esta situação, ela caracteriza não somente um problema, mas uma classe de problemas. Ou seja, qualquer problema que consegue unificar com essa situação aqui. Né? Qualquer problema que consegue ter essa caracterização.
Muito bem. Então, a ideia aqui é o seguinte: a partir da questão inicial, eu vou aplicar essa questão inicial a esse conjunto de fatos e o que nós queremos é chegar à cláusula vazia. Se a gente conseguir chegar na cláusula vazia, nós vamos poder dizer o seguinte: sim, essa questão aqui, ela é consequência lógica desse conjunto de fatos e regras. Portanto, essa questão inicial, ela é dedutível deste conjunto de fatos e regras. E é só isso que ele vai fazer. Ele vai me dar uma resposta sim ou não. Okay? Como é que é o processo disso aqui? Eu vou saltar aqui para a gente ir de uma maneira mais objetiva. Antes, nós temos que ter um outro conceitozinho que é muito, muito fácil de ser entendido, que é o conceito de unificação. Unificação significa o seguinte: eu vou tentar identificar onde é que está aqui, fato unificado. Eu vou buscar dentro dessa estrutura, né, deixa eu voltar. Um fato ou uma regra é unificável com uma questão quando a cabeça desse fato ou dessa regra for exatamente o oposto da cabeça do primeiro literal da questão. Então é o seguinte: dado essa questão inicial, né, eu vou procurar aqui nesse conjunto de fatos qual é o fato unificável a essa questão inicial. Para isso, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que identificar esse primeiro literal e buscar aqui dentro desse fato, desse banco de fatos e regras, quais são os fatos que são unificáveis a isso. Ou seja, são aqueles fatos que possuem o contrário desse literal. Aqui, no caso, nós só temos o F1, porque o F1 tem o P, que é exatamente o contrário de não P. Tá bom? Ora, se vocês lembrarem, na primeira coisa que a gente fez foi explicar a regra de resolução. Quando eu falei assim para toda vez que a gente encontrar uma contradição, a gente joga fora e fica com o resto. Lembram disso? Na verdade, aqui nós estamos procurando exatamente uma contradição. Um fato unificável é quando um é o contrário do outro, significa que ele está em contradição. Ok? É o caso aqui, tá vendo? Olha, não P e P. Qual que vai ser a estratégia, então, da resolução? A estratégia da resolução, e nós vamos seguir aquela regrinha que está lá, nós vamos pegar essa contradição, eliminar e ficar com o resto. Ok? E é só isso que vai acontecer. Eu vou fazer isso de uma maneira mais organizada daqui para frente, tá? Que é o seguinte. Eu vou saltar aqui e vou para esse exemplo completo, né, e forma final da... Bruno, olha aí, ó, mais um errinho, tá vendo? Olha, esse final aqui, tá vendo? Olha, ele precisava ter um outro F, ele não muda do jeito que... Bom, então é o seguinte, dado o conjunto de fatos que estão lá, eu vou escrever dessa maneira aqui, que eu estou apresentando nesse exemplo, porque é uma maneira muito, digamos assim, conveniente, ela fica muito clara de ser estudada. Nós vamos ter sempre essa condição, ou essa estrutura aqui. Nós vamos ter a questão, o fato ou regra unificável, eu podia até colocar fato barra regra, entendeu? Mas eu coloquei fato, talvez até corrijo isso na próxima versão. Um fato ou uma regra unificável, e o resultado disso aqui, dessa operação, que é o que a regra de resolução vai fazer, eu vou chamar de resolvente. Ou seja, a resolvente, então, será a nova questão produzida a partir da aplicação da regra de resolução, utilizando a questão inicial
e o conjunto de fatos e regras, ok? Então, nós vamos produzir uma resolvente. Essa resolvente, ela será a próxima nova questão. Vocês podem ver que no caso aqui, tá vendo? Olha, essa resolvente, ela se transformou em questão, ok? E quando ela se transforma em questão, novamente se pergunta qual é o fato unificável. E ele volta lá no banco de fatos e regras e encontra um fato unificável. Eu elimino as contradições e fico com o resto. Perfeito? Esse resto aqui, que é a resolvente, se transforma na nova questão, a número 3. Pergunto novamente e assim sucessivamente. Ok? Então, essa vai ser a estratégia. Nós vamos fazer esse passo a passo devagar para vocês entenderem tudo, tá ok? Mas essa, então, é a regra. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui uma outra versão do livro, ou da apostila, para que eu consiga ficar na mesma tela com duas páginas independentes. Abre a 303. Hein? Abre a 303. 303? É. Vamos colocar as duas aqui. Vamos tirar esse... E nós estamos na página 18. Pronto. Está aqui. O tamanho da letra tá bom? Beleza. Eu vou esconder esse aqui também, para a gente ganhar espaço. Pronto. Acho que aqui está bem. Então, vejam só. A minha questão inicial é essa aqui, né? Não P ou Q, ou não P ou não Q ou não R. É uma questão, conjunto de literais, uma disjunção de literais negativos. Então, essa questão inicial está aqui na número 1, né? Que é essa aqui. Aí eu pergunto o seguinte: existe na base de fatos e regras um fato ou uma regra com a mesma variável proposicional e de sinal contrário? Ele diz assim: sim, existe, que é o F1. Ok? Então, ele colocou aqui o fato 1. E aí, do fato 1, nós jogamos fora os dois primeiros, o P e não P, como manda a regra de resolução, e nós vamos ficar com o resto. Como é que o resto vai ser escrito? Também é convenção, tá? Porque como nós temos aí a comutatividade, podia fazer da mesma maneira. Mas eu já estou obedecendo aqui exatamente a convenção que será adotada no prologue. A convenção é o seguinte: eu vou escrever de baixo para cima, tá? Eu vou ficar... Primeiro eu coloco não S e depois eu junto o resto lá, tá vendo? Olha, não Q e não R. Então, a nova vai ser o que sobrou, tirando o não P e o P, né? Eu vou pegar o resto. É muito mecânico isso aqui, entendeu? Não tem que pensar, né? Por isso é que é um algoritmo, automatizar isso aqui ficou adequado, né? Então, eu tirei fora e fiquei com o resto. E eu vou escrever de baixo para cima, tá? Não S, não Q e não R. Muito bem. Aí, essa resolvente aqui agora se transformou na nova questão. E na nova questão, eu refaço a minha pergunta: se existe na base de fatos e regras um fato com a mesma variável proposicional e sinal contrário. Sim, é o F2.
ele trouxe o F2 para cá. Eliminamos a contradição e ficamos com o resto. Aqui no caso, como o F2 era só um fato, ficamos só com aquela ponta lá. Tá? Essa aqui é a resolvente que se transformou na nova questão. Veja agora essa passagem aqui, tá? Essa passagem aqui, nós vamos refazer a questão. Olha, existe na base de fatos e regras uma variável proporcional com sinal contrário? Existe. Quantas existem? Existem duas. Ok? Existem duas agora nesse caso. O que ele vai fazer? Bom, pela comutatividade, novamente, ele pode pegar qualquer uma. Ok? Porque vai dar na mesma. Né? Pelo prologue, ele vai pegar a primeira. Tá bom? Porque ele vai seguir numa sequência de leitura. Aí ele pega a primeira. Ok? Muito bem, nós vamos fazer igual ao prologue. Nós vamos pegar a primeira. Nós vamos pegar F3. Trouxemos F3 para cá. Q e não T. Jogamos fora a contradição. Ficamos com o resto. Olha só, novamente. Pegou o não T primeiro e depois o não R. Ok? Esse não T e não R virou, então, a próxima questão que nós vamos falar o seguinte, nós vamos fazer a mesma pergunta. Existe no banco de dados, no banco de fatos e regras, uma variável proporcional com o sinal contrário? Qual que é a resposta? A resposta é negativa, não tem. Não tem nenhuma aqui que começa com T. Perfeito? Se não tem, ele vai criar aqui uma falha. Como nós tínhamos anteriormente duas possibilidades, a F3 e a F4, essa falha aqui é uma falha parcial. Por quê? Porque ele tem uma outra chance de dar certo em outro lugar. Ok? Então, o que vai acontecer? Ele vai ocorrer uma retrocessão. Gente, me ajuda aí, porque essa palavra retrocessão eu estou usando agora, ineditamente, tá? Porque me puxaram a orelha, porque eu estava usando a palavra retrocesso. E retrocesso, ela tem uma carga negativa. Mas eu encontrei essa palavra muito interessante, que é a palavra retrocessão, e encaixa muito bem do ponto de vista do português, um português mais sofisticado, mas ela encaixa muito bem. Então, aqui ocorrerá uma retrocessão. Uma retrocessão até aquele ponto onde ele tinha uma possibilidade de escolha. Ele poderia ter escolhido 3 ou 4 e ele pegou a primeira. A primeira falhou, ok? Então, a primeira não deu certo. Portanto, o que ele vai fazer? Ele pega a próxima. Né? Ele pega a próxima possibilidade e vai testar a próxima possibilidade. Para isso, o que ele precisa fazer? Essa resolvente que estava aqui, né, que ele tinha feito, ele vai ter que, então, virar a próxima questão, como de costume, marcar aquele fato F3 lá que ele não pode usar mais, ok? Ele tem que ter um jeito de fazer isso, que ele não pode usar mais, e pegar o próximo, fato unificável. Desculpa, aqui, na verdade, é uma regra, né? Porque ela está uma cláusula completa. E ele trouxe ela para cá, tá vendo? Olha, ele a trouxe para cá. Então, essa aqui vai ser a regra, a próxima, né? Que ele vai fazer a mesma coisa. Joga fora a contradição e pega o resto, tá vendo? Olha, não U, ou não V, ou não R. Juntou e criou a próxima questão. A próxima questão ele vai perguntar se existe no banco de fatos ou regras uma variável contrária. Tem o F5, tá vendo? Olha lá, o U. Trouxe o U para cá, jogou fora o que estava contradizendo e ficou com o novo que é não V ou não R. Perguntou novamente, achou o V, ficou com R. Perguntou novamente, tá vendo? Olha, achou o R, jogou fora a contradição e sobrou o quê? Nada. Encontrou a cláusula vazia. Portanto,
Essa questão inicial aqui, olha, que era não P, não Q ou não R, ela é consequência lógica desse conjunto de fatos e regras. Portanto, a resposta dele é sim. Essa pergunta é dedutível a partir desse conjunto de fatos e regras. Ok? Terminou o curso de prologue. Acabou. É isso aí. Todo o mecanismo está aqui. Tudo, absolutamente tudo está aqui. Claro que esse aqui é um caso simplificado, e daqui para frente nós só vamos sofisticar isso aqui. Mas é precisamente isso todo o tempo. Ele é uma máquina absolutamente determinista. Ok? É um algoritmo como qualquer um outro algoritmo. Tá? É uma máquina determinista. Então, a ideia do Prolog, o conceito do Prolog é exatamente esse. Ou seja, fazendo aqui algumas reflexões. Primeiro, ele possui um mecanismo de inferência. O que nós fizemos aqui foi exatamente um procedimento de inferência. A inferência significa eu poder deduzir coisas, né, a partir de premissas, a partir de, aqui no caso, né, sentenças e proposições, que são premissas, né? Eu tenho um conjunto de premissas, que é esse aqui, o conjunto de fatos e regras. Também posso chamar isso aqui de axiomas. Eu tenho um conjunto de axiomas. Essa aí é a palavra mais técnica, é a palavra axioma. Tá? Por que é a palavra axioma? Porque, no fundo, isso aqui é um sistema formal. Tá? Isso aqui é um sistema clássico, é um sistema axiomático. Como é, por exemplo, a geometria euclidiana, é um sistema axiomático. Você tem princípios, quais são os princípios? Ponto, reta, plano, etc. E a partir disso aí você deduz todas as outras formas necessárias. Tá? Aqui é a mesma coisa, tá? Eu tenho um conjunto de axiomas, né? E a partir desse conjunto de axiomas, eu tenho aqui um conjunto de perguntas, ou um conjunto de perguntas, vamos dizer assim mesmo, que são consequências lógicas desse cara aqui, né? Desse conjunto de fatos e regras. Portanto, é precisamente um sistema axiomático, né? Para ficar um pouco mais técnico. De qualquer maneira, então, um primeiro ponto é o seguinte: o Prolog, ele é um demonstrador automático de teoremas. Essa pergunta, a partir do momento em que ela é dedutivo desse conjunto de axiomas, ela também pode ser chamada de um teorema. Ok? A diferença de teorema e axioma qual que é? Axioma é alguma coisa dada. É uma verdade estabelecida. Não pode ser questionada. Plano, lá no Euclides, não é questionado. Reta não é questionado. Ponto não é questionado. Tá? São princípios básicos. Aqui é a mesma analogia. Obviamente, Euclides tem todo um argumento para a definição de ponto. Ele tem toda uma motivação matemática, filosófica, etc., para a definição de ponto. Aqui a nossa motivação é o nosso problema, é a realidade. O que nós escrevermos aqui em termos de fatos e regras é dado, né, o Prolog vai entender isso como uma situação que não pode ser questionada. Ok? E aí ele vai dizer o seguinte: o programador é responsável por isso. O programador é responsável por essa verdade aqui. Ok? E o Prolog que ele vai dizer é o seguinte: ele vai me dizer sim ou não para as questões que eu colocar para ele. Eu coloco essa questão aqui para ele, ele fala sim, ela é dedutível, não, ela não é dedutível. Sim, ela é um teorema, não, ela não é um teorema. Ok? Então, a ideia da programação Prolog é que encerra essas características. Então, o primeiro ponto, ele é puramente um demonstrador automático de teoremas. Obviamente, nós vamos aprender agora
a especificar melhor esses axiomas e a resolver problema com esse negócio aí, né? Esse aqui é o caso ultra simples, né? Assim, é o caso mais elementar possível, né? Depois eu vou mostrar para vocês o porquê que é tão elementar assim. Mas essa é a ideia, né? Ou seja, os princípios estão todos aqui. O princípio desse mecanismo que faz a linguagem funcionar é exatamente esse aqui. Ok? Eu vou anotando as dúvidas aí, tá? E vão me dando um sinalzinho de ok, caso esteja tudo bem para vocês. Se tiver alguma coisa que possa suscitar alguma dúvida, sinalizem, por favor, ok? Beleza, aí pelos oks. Então, vamos em frente. Então, isso aqui é a ideia básica. Eu espero ter sido, assim, o mais simplista possível, sem entrar em qualquer característica sofisticada da lógica. São conceitos, assim, bastante básicos, né? E que só precisa deles, não precisa de mais coisa, né? Depois, o que for o que for aparecendo, né, como dúvidas de vocês no treinamento, a gente vai aprofundando e sofisticando. Mohamed, 1 minuto que o Otávio levantou a mão e ele disse que tem uma dúvida. Opa! Por favor, me ajudem aí, tá? Porque é difícil eu prestar atenção na coisa. Oi, obrigado. Vai. Eu tenho uma dúvida. Nesse conjunto de fatos e regras que ele vai testando, né, para ver se existe ali e tal, a cada fato ou regra que eu for testando, eu elimino da lista dos próximos, ou ele é recursivo? Eu sempre testo todos a cada questão nova. Ele é recursivo. Isso não pode causar num loop, assim, dele ficar agarrado? Causa loop, como causa em qualquer outra linguagem. Causa loop, sim. Entendi. Aí a gente tem que ter alguma regra de saída, alguma... Essa questão é muito boa, porque causa sim, sabe? Ele entra em loop aí, se você não especificar adequadamente, ele pode entrar em loop facilmente, entendeu? E aí, pronto, você não sabe o que acontece. Né? Que naquela falha parcial você falou que a gente marca ela para não usar mais. Marca. Eu achava que cada um que fosse usando marcaria para não ser usado, mas não, ele sempre usa todos, menos esses das falhas. Outra vez, a questão interessante é o seguinte, é que a cada questão aqui, tá, entendeu? Nessa situação, ele faz tudo outra vez. Né? Lembra que eu repeti a mesma pergunta? Existe no banco de fatos e regras? Então ele está perguntando para todo mundo. Tá? Então, dependendo... cada questão nova pode ter um solucionador lá para cima que pode ser exatamente. Usado. Ou pode entrar em loop, entendeu? Né? Se ele cair aqui, onde ele vai perguntando, onde ele volta outra vez aqui no F3, e que tem duas opções, volta, e ele fica aqui rodando indefinidamente. Legal. Tá? Então, tem que ter cuidado com essas características, né? Que são características inerentes a qualquer especificação. Mesmo porque... Deixa eu jogar fora esse negócio aqui. Eu vou fazer diferente. Vou desconectar. Pronto. Vou matar esse processo aqui. Eu não estou usando. Então, isso aí então depende de como é que você caracteriza o problema, como é que você descreve o problema. Muito boa questão. Alguém mais? Beleza, obrigado. Deixa eu ver se eu mato esse processozinho aqui que está me perturbando. Ele nem está aqui. Bom, vamos em frente então. Ok. O que nós vamos fazer agora? Bom, na verdade agora nós vamos sofisticar esse negócio. A sofisticação não tem nada a ver com esse mecanismo. Esse mecanismo vai ser assim sempre e ele não vai funcionar de outra maneira. O que eu quero sofisticar agora é o nosso P, S e Q. Nós chamamos isso aqui de variável proposicional, lembra? Então nós estávamos num caso proposicional.
A lógica proposicional, na verdade, ele é um subconjunto de uma outra lógica, muito mais rica do que ela, né? Chamada de lógica de predicados. Lógica predicativa. Também é conhecido como lógica de primeira ordem e coisas desse tipo. Se vocês tiverem curiosidade, é legal vocês darem uma olhada, tem uma vasta literatura sobre isso. E o que é essa lógica de predicado? Bom, essa lógica de predicado consegue capturar, agora, vocês lembram que a variável proposicional, P, por exemplo, pode simbolizar, eu gosto de bolo de creme de milho. Mineiro, né, só pode gostar de bolo de creme de milho. Eu gosto de bolo de creme de milho. Quer dizer, isso toda essa frase é representada por P, por exemplo. O que significa isso? Bom, muito pobre. Não é? Ou seja, uma complexidade dentro dessa frase, né? E eu coloco como P. Significa que ela não tem a possibilidade de capturar detalhes do enunciado ou da proposição. Ela não tem capacidade de capturar esses detalhes. O que nós vamos fazer é enriquecer isso aqui agora. Assim, bom, então, ao invés de a gente trabalhar com variáveis proposicionais, nós vamos trabalhar com uma coisa chamada de predicado. Bom, predicado. O que é um predicado? Certamente, né, vocês estão muito habituados com funções. Porque toda linguagem de programação trabalha com função, principalmente as imperativas, né? Trabalha com funções, você passa parâmetro para funções, ela calcula, etc, etc. O que é uma função? Uma função, na verdade, é um número. Né? Ela tem uma operação em si, ela encerra uma operação, mas depois dessa operação ser executada, a função se transforma num resultado. Ou seja, você tem uma entrada, roda um mecanismo ali, por exemplo, soma. Né? Você tem entrada 2, 3, a função é soma. Você roda a soma, ok? E ela se transformou em 5. Ok? Então, uma função, ela, no final de tudo, ela é um número, ela é a sua saída, ou seja, tem uma entrada e ela se transforma na saída. Isso é tão válido que você pode colocar uma função dentro de uma expressão aritmética, lembra? Não é? A expressão aritmética é uma composição de funções. Se você pegar a soma, né, ela é uma expressão. E soma, subtração também produto também etc, etc. Então, se eu tenho 2 mais 3 menos 4 vezes 5, isso aí, então, é uma composição de funções. Mas cada uma delas, que é resolvida segundo a associatividade e prioridade de cada um desses operadores, mais, menos e vezes, serão resolvidas independentemente, né, dentro das suas propriedades, e depois se junta tudo conforme a expressão está pedindo para juntar. Então, na verdade, a função está ali, mas ela é um número, ela vai resultar depois em um número. Predicado não é isso. Predicado é um outro bicho, com uma outra característica, com uma outra... uma linguagem mais moderna é a seguinte, com uma outra pegada. Ela tem uma outra química. Um predicado é uma estrutura que é exatamente como a estrutura de uma função, que é essa estrutura aqui, ó. Parece muito uma função. Tem cara de função, tá? Que é essa estrutura aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou esconder essa outra tela aqui, se eu precisar dela, a gente volta ali, tá? Para ficar menos poluído aqui. Ok? Então, isso aqui, olha, é uma estrutura, é chamada de estrutura mesmo, tá? Onde eu tenho uma coisa que tem o nome de funtor. Funtor, na verdade, é o nome do predicado. E depois eu tenho uma coleção finita, né, de argumentos.
aqui eu representei dessa maneira, argumento 1, argumento 2, até argumento N, né? Então, e onde N é maior ou igual a 0. Então, eu posso ter 0 argumentos. Quando eu tenho 0 argumentos, eu tenho só o funtor, só o nome da estrutura, esse funtor aqui, ele é equivalente a uma variável proposicional. Variável proposicional, portanto, é um predicado que possui 0 argumentos. Acabei de demonstrar para vocês que lógica proposicional é um caso particular de lógica de predicados. De uma maneira absolutamente intuitiva, sem falar de técnica nenhuma. Ok? Lógica, por isso é que eu fiz em lógica proposicional e consegui demonstrar que é tudo válido em lógica proposicional, porque ela é simplesmente um caso particular. Né? Quando eu rodar o prólogo, vocês verão exatamente isso aqui. Essa estrutura aqui, que é chamada de predicado, então, ela é muito mais rica. Mas aí vamos voltar à pergunta. O que são predicados? Predicados, então, são estruturas desse tipo, tá? onde o funtor geralmente é o nome de uma relação e os argumentos são objetos. Sei lá, posso falar assim, gosto de, o nome da relação, e o argumento 1 pão de queijo. Nesse caso, tem o argumento número 1. Ou então eu posso falar o seguinte, ok, gosta de Maria pão de queijo. Eu sei que Maria gosta de pão de queijo. Portanto, o funtor é o nome da relação e os argumentos são os objetos, ok? São os elementos onde essa relação tem influência. Ok? Foi caracterizada, digamos assim. Qual é a diferença de predicado para função? A cara é a mesma, parece que os argumentos estão do mesmo jeito, etc. Predicado não é número, não retorna valor. Você não pode associar predicado a expressões, porque ele não é número. Predicado é uma estrutura que ela só recebe 2 valores. Ou ele é falso, ou ele é verdadeiro. Diferente de função. Eu não tenho como falar que uma função é verdadeira. Ela retorna valor, entendeu? Bom, eu posso analisar o valor e verificar se o valor correspondeu ou não àquela operação. Ele está de acordo com o que eu queria ou não está de acordo com o que eu queria. Mas ele não é falso ou verdadeiro, entendeu? Quanto à natureza dele. O predicado, sim. O predicado, a única coisa que eu posso expressar do predicado é se ele é falso ou verdadeiro. Mais nada. Para vocês terem uma ideia, o argumento dessa estrutura, ele tem, então, uma natureza. A natureza desse argumento, deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse aqui agora eu vou usar, então, aqui do lado, para ficar com duas telas novamente. Vejam só. Esse argumento aqui, argumento 1, argumento 2, argumento N, é também chamado de termo. Termo 1, termo 2, termo 3. Cada termo, né, na sua posição.
E essa aqui, do lado, são os tipos de termos que cada um desses objetos aqui dentro pode assumir. Então, esses termos, eles podem ser variáveis, uma variável, e não variáveis. O que são não variáveis? São termos do tipo atômico, cadeias, inteiros, reais, átomos. A gente vai falar de cada uma delas, tá? Não se preocupem. Ou estruturas, listas, estruturas predicativas, né? Átomos ainda tem operadores, funtores e átomos entre aspas simples. Então, cada um desses argumentos aqui pode adquirir essa natureza. O que é interessante é que, na lógica, não aqui em Prolog, mas na lógica, uma das possibilidades desse argumento é função. Ou seja, a função, então, é um tipo de argumento de um predicado. Para mostrar para vocês que realmente ela é uma coisa distinta e está num outro nível. O que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, que predicado, ele está numa categoria de abstração acima, ele é mais abstrato do que função. Porque função é um caso particular de termo de um predicado. Simplesmente porque o predicado um termo do predicado é um número. Tá vendo? Olha, inteiros, reais, etc. Na verdade, isso aqui que é função, né? Como função é número, vai calcular e vai resolver, função é algo que está aqui, mais ou menos nessa categoria aqui. Ok? Dentro dessa, é um tipo de atômico, digamos assim. Tá? Aqui no Prolog não existirão funções. Ok? Elas não vão aparecer do jeito que vocês conhecem e de nenhuma outra maneira. Elas não entram na composição, exceto aquelas funções pré-definidas, com determinadas características, que a gente vai poder constituir de uma outra maneira, diferente das linguagens imperativas. Aí eu vou mostrar como é que a gente faz isso, como é que a gente cria essas funções. Tem funções pré-definidas e tal, e outras que a gente pode criar. Muito bem, então, só voltando aqui. Eu posso, então, enriquecer essa estrutura proposicional, adotar uma estrutura predicativa, então isso aqui é um predicado. O número de argumentos aqui, né, ele pode ser maior ou igual a 0. Claro, não pode ser 70.450, porque ninguém tem um problema com 70.750 argumentos. Se você colocar aqui no Prolog, eu acho que ele vai aceitar. Nunca fiz um teste tão grande assim, mas eu acho que ele vai aceitar. Mas, na prática, você acaba utilizando aqui um número de argumentos equivalente às grandes tabelas que a gente tem hoje em banco de dados. Sei lá, quantas colunas máximas numa tabela que a gente tem na prática, né? Isso para tabelas que estão lá fixas, etc. Quando você vai manipular com isso, você nunca manipula com todas essas coisas. Você manipula com partes disso e tudo mais. Então, assim, na prática, a gente manipula com um número pequeno de argumentos. Bom, aqui também tem duas restrições importantes características já do Prolog. A primeira delas é o seguinte, esse abre parênteses aqui, ó, tá vendo? Não sei se vocês estão conseguindo ver a cor verde, mas esse abre parênteses, ele tem que estar colado no número, beleza, no nome do funtor. Essa é uma exigência. O resto pode ter espaço para tudo enquanto é lado, não tem problema nenhum. A única exigência é essa aqui, que o abre parênteses tem que estar colado no funtor. Nem todas as implementações são assim, tá? Tem algumas implementações agora que, inclusive, eles relaxaram essa necessidade aqui. Mas como isso está desde o início e faz parte do ISO Prolog, então nós vamos obedecer a essa convenção, tá? E uma outra é o seguinte, é esse pontozinho final aqui, né? Esse ponto final aqui é um marcador de final.
né? O parser, quando vai ler isso aqui, ele tem que parar em algum lugar, ok? Então, ele vai identificar essa estrutura, né? E ele está identificando até o ponto. E aí ele vai analisar se isso aqui tem a sintaxe adequada, etc, etc, etc. Então, esse aqui é um marcador de final. Bom, está dizendo o seguinte, eu defini, então, um fato aqui desse jeito, né? Isso aqui, para mim, é um fato. Ok. Como é que a gente usa isso? Como é que a gente aplica isso, né? Aqui tem alguns exemplos de fatos e, né, exemplos ao acaso, né? Beethoven conversa com Einstein, como se pudesse ser num mundo maravilhoso onde tivesse Beethoven e Einstein, né? Os objetos Beethoven e Einstein, ok? A relação é conversa com. Normalmente a relação é o verbo, não é? Normalmente se caracteriza verbo, a ação aqui entre as duas coisas. Então, uma representação possível, não é a única, obviamente, mas uma representação possível é conversa com Beethoven e Einstein. Podia ser o contrário? Conversa com Einstein e Beethoven? Pode. Então, qual que é a certa? As duas. Então, tudo bem, as duas certas, mas eu quero uma só, o que eu faço? Escolhe uma. Porque a responsabilidade vai ser do programador. Se ele fez uma convenção que a primeira conversa com a segunda, então ele vai ter que obedecer isso o tempo todo. Caso contrário, ele vai fazer uma definição, e se usar de uma outra maneira, ele vai obter inadequações disso aí. Ok? Então, é a responsabilidade de quem está definindo. Eu quero definir com esse sentido. Então, beleza. Ok? Milka é irmão de Iskar, né? Milka e Iskar são os objetos, irmão, e é uma representação possível, é irmão de Milka e Iskar. Quer dizer, eu estou indo sempre aqui da esquerda para a direita e tudo mais. Lília possui um irmão Dan. Dan e Lília são os objetos, ser irmão de, irmão Lilian Dan. E vai por aí afora. Sofia é arqueóloga. Sofia, ser arqueóloga, arqueóloga Sofia. Pierre doou Milu a Ana. Doou Pierre Milu a Ana. Está vendo? Um de 3. Isso depende, então, do problema. Porque parece assim, tudo então é só 2? Não, é qualquer número. Depende do que a gente estiver representando. Ok? Tempo bom, essa aqui é interessante. Olha, tempo bom. Eu tenho várias maneiras de representar isso, mas uma maneira possível é tempo bom, com aridade igual a 0. Né? Eu poderia colocar assim, tempo, aridade igual a 1, bom. Tempo ruim, tempo mais ou menos, tempo, né? Ou seja, eu posso criar uma... eu estou falando uma palavra que eu não falei para vocês. Né? Deixa eu voltar aqui. O número de argumentos de um predicado é também conhecido como aridade. Você já certamente ouviu da expressão n-ário, lembra? Essa aqui é uma expressão que tem um certo número de elementos e é n-ário. Esse n aí é um número de elementos qualquer. Esse ário aí, na verdade, se transformou no inglês na palavra arity, e que no anglicismo aí da história matemática e tudo mais, no português virou aridade. Okay? Aridade, então, é o número de elementos, ou número de argumentos de um determinado predicado. Ok? Então, o número 1, conversa com Beethoven, Einstein, é o predicado conversa com, o predicado é o nome, cuja aridade é igual a 2. Irmão de, é o nome do predicado, aridade igual a 2, irmão igual a 2, arqueóloga, aridade igual a 1. Tá? Doou, aridade igual a 3. Tempo bom, aridade igual a 0. Ok? Não tem aridade nenhuma.
igual a zero. Tempo bom, então, é equivalente a uma variável proposicional. Né? É exatamente a ideia de uma variável proposicional. Tudo bem até aqui, né? Vamos avançar, então. Ah, eu posso já mostrar como é que funcionaria isso já ah, dentro do interpretador da linguagem Prolog, entendeu? Como é que vai estar apresentado lá no Prolog? Eu vou voltar aqui um pouquinho, só para a gente deixar aqui algum exemplo, e vou abrir aqui Esse aqui é o ambiente do Prolog, é um Eclipse. Eu tenho do lado de cá o interpretador, o Sixtus Prolog, e desse lado aqui eu tenho um editor de texto, né, que eu vou criar um arquivo. Eu botei Open File, né? Open não quero abrir nada. Posso criar projeto, posso criar... Né? Eu vou botar aqui como teste teste Evo. A extensão sempre vai ser PL, né, de Programming Logic. E o que mais? E nada, né? Por que ele está só me dando isso? Cadê o resto? Ó. Estou criando dentro de um workspace específico aqui. E agora ele quer que eu possa fazer... Eu posso criar aqui um exemplo dentro dos projetos. Fazer diferente, tá? Eu vou pegar aqui uma... Matou o meu Eclipse. Alguma coisa eu fiz aqui que matou o Eclipse.
Ok, voltou. O que está acontecendo? Matou outra vez? Oh, cara. Não é possível. Olha a técnica, pessoal. Segura um pouquinho aí até a gente ver o que está acontecendo aqui, porque não era para acontecer isso aqui. Isso. Ah, vou fazer a mesma coisa. Eu quero matar essa linha. Vamos ver o que ele vai fazer. Algum problema acontecendo com o meu... Eu vou fazer o seguinte, eu vou lançar mão de um outro ambiente, tá? Para a gente não ficar perdendo tempo, ok? E depois eu vejo o que está acontecendo e reporto para você. Eu vou... Eu vou abrir meu browser aqui e vou utilizar o SWI. Ok? O ambiente aqui é mais ou menos... Aqui, desse lado, esse tamanho de letra ficou menor, né? Vocês acham que querem aumentar? Ou tá bom aí? Tá ok aí para vocês? O ambiente aqui é o seguinte, esse aqui é o editor, esse aqui é onde eu coloco as questões, esse aqui é a resposta, onde tem a coruja aqui é a resposta. Ok? O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar exatamente algum desses fatos aqui, né, e vou começar a trabalhar com... vamos pegar um desses aqui, sei lá. Irmão... É irmão de... Ok. A letra está pequena, deixa eu ver se eu consigo aumentar. Melhorou? Beleza. Bom, então eu tenho aqui um fato
que é aquele que está lá, é irmão de Milká e Iscar. Ok. Veja, eu só tenho um fato, né? Se esse aqui é o lugar onde eu coloco as questões. Veja que aqui tem uma interrogação e um traço. Né? Essa interrogação e esse traço tem um motivo, tá? Esse tracinho, na verdade, é um sinal de negação. Tem a interrogação, que é a questão, que diz que aí é uma questão, e está dizendo o seguinte, que toda essa sequência que vai estar aqui vai estar numa negação. E aí eu vou ter que, antes de... Caramba, meu, mas eu não estou nem usando esse negócio aqui, e ele está querendo... Eu uso. Ou que eu faça alguma coisa. E aí o seguinte, eu vou ter que explorar um pouco para mostrar para vocês o porquê que eu vou fazer isso aqui, porquê que eu vou fazer essa manipulação. Vou voltar aqui na lógica e a gente vai ver aqui o seguinte, que eu disse para vocês que essa equivalência aqui, né? Não A ou B e A e B, né? As variáveis proposicionais, como eu tinha colocado lá para vocês, variáveis proposicionais, a cláusula de Horner, né? Como a gente havia visto, é uma disjunção de literais negativos, né? Por ser uma disjunção de literal negativo, eu posso fazer aqui alguma manipulação, não é? Interessante para isso aqui, né? Eu posso fazer, por exemplo, o retorno disso aqui, ou seja, vou escrever aqui para vocês. Espero que todo mundo esteja vendo aí. Se eu utilizar essa propriedade aqui, eu posso pegar essa disjunção aqui e transformar em uma conjunção. Vocês concordam que essa disjunção é uma questão? Por que ela é uma questão? Porque ela é uma disjunção de variáveis proposicionais, portanto, de literais negativos. Né? O A, o B e o C representam as variáveis proposicionais de mais alto nível, representam as variáveis proposicionais. Como é que eu utilizo essa propriedade aqui? Essa propriedade eu posso fazer, como ela é equivalente, eu posso fazer o contrário. Eu posso colocar, então, a negação para fora, daqui. Não é? A negação para fora. E dizer o seguinte, que fica um pouco lento, né? Eu escrevi aqui no PowerPoint. Né? Eu posso colocar a negação para fora da seguinte maneira. Ou seja, eu posso dizer, eu posso usar exatamente essa propriedade, fazer a transformação, o contrário. Isso está ok para vocês? Né? Dá para entender que é possível fazer isso? Me dá um sinal aí para ver se tiver alguma dúvida, a gente revê. Muito bem. Então, quer dizer que se eu colocar lá na questão uma conjunção de literais com a negação, eu vou estar exatamente fazendo a mesma coisa do que
pede a definição de uma cláusula de Horn. Isso aqui não deixa de ser ainda uma cláusula de Horn, utilizando aqui uma equivalência, né, exatamente explorada aqui anteriormente. Ok. Como é que Prolog vai proceder com isso lá? Ele vai fazer o seguinte, olha, nós vamos escrever isso da seguinte maneira. Como o sinal de negação já está aqui implícito, nós só vamos escrever aqui uma conjunção. Tá? Porque toda conjunção escrita aqui, ela já vai estar com a negação. Muito bem. Então, se eu escrever aqui dessa maneira aqui, é irmão de Milka Iskar, eu estou perguntando se Not, né, irmão de Milka Iskar, é consequência dessa especificação que tem aqui. Olha, lá na regra de resolução, se aqui está negativo, ele vai perguntar se tem lá na base de fatos e regra um fato ou uma regra com o mesmo nome do funtor e o mesmo número de argumentos e a mesma aridade. É equivalente a perguntar se existe uma variável proposicional lá, o contrário. Ok? Só que nós já enriquecemos a variável proposicional. Ela agora se transformou em um predicado. Para eu conservar essa mesma coisa, o que caracteriza o predicado? Então, tem duas propriedades importantes do predicado. É o nome dele e o número de argumentos, que também é conhecido como aridade. Então, eu posso transformar a minha pergunta da seguinte maneira. Existe no banco de fatos e regra um fato ou uma regra com o mesmo funtor e mesma aridade? Sim, existe. E agora, ele vai precisar acionar um outro mecanismo, que é conhecido o mecanismo de unificação. E a sequência disso, ele vai perguntar o seguinte, tudo bem, mas os objetos, então, são unificáveis? Ser unificável significa o seguinte, olha, átomo, que é o objeto, Milka e Iskar são objetos, eles são unificáveis se forem os mesmos. Ok? Então, aqui a resposta vai ser sim. Olha, tem lá um fato com o mesmo funtor, né? A mesma aridade, tem dois aqui, tem dois lá, e os objetos são os mesmos. Milka aqui, e Iskar aqui, e Iskar ali. Entendeu? Então, o que ele vai responder? Bom, a tendência dele é responder o que eu preciso que ele responde, se eu conseguir fazer com que ele rode. Bom, vou conseguir agora. Rodar, pronto, ele falou, legal, true. Sim, é verdade. Tá? O Cictus Prolog não responde true, responde yes e no. Esse aqui, ele responde true e false. Tá? O que significa isso? Significa, sim, que é irmão de Iskar, é consequência lógica dessa estrutura aqui. Ok? Mas eu poderia colocar outros argumentos, né? Eu não me lembro de toda a família do Abraão, de Cora, evidentemente, mas a gente pode colocar aqui, fora da família do Abraão, né, que Ana é irmão de João. Ok? É um outro fato que eu estou lá e estou obedecendo a mesma estrutura. Concorda? Eu tenho o mesmo nome de predicado, mesma aridade e objetos diferentes. Né? Aí eu posso perguntar, se eu continuar perguntando se Iskar e Milka são irmãos, de rodar isso, ele vai continuar dizendo true. Tá? Se eu perguntar para ele Ana e João, né, rodar isso, ele vai dizer true também. Mas e se eu perguntar se, sei lá, Ana é irmã de Iskar? Ele vai falar que não. Por que não é? Porque os objetos não são unificáveis. Ou seja, eu tenho lá
o mesmo um predicado, um fato, com o mesmo nome de funtor e mesma idade, Ana se unifica com Ana, está tudo certo, mas o próximo argumento não se unifica. Ok? Não se unifica com o João. O que ele diz? Não, esse aqui não tem unificação lá, portanto é falso. Eu não consegui chegar na cláusula vazia. Ele deu falha anteriormente. Ele falhou anteriormente. Bom, eu posso, então, especificar aqui um conjunto de possibilidades que começa a ficar interessante. Por exemplo, eu posso colocar aqui também que tem arqueólogo, né? Aqui embaixo tem, inclusive, uma aqui, por exemplo. Eu vou pegar esse conjunto aqui e posso especificar. Ok? Eu tenho esse novo fato, né? E posso perguntar para ele, então, agora, se a arqueóloga, se Júlia é arqueóloga. Ele vai me dizer sim. Mas se eu perguntar para ele se Ana é arqueóloga, ele vai dizer não, Ana não é arqueóloga. Olha só, isso aqui tem muita coisa para gente conversar. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo o seguinte, que ele só pode deduzir, ele só pode dizer que isso aqui é uma consequência lógica, ou ainda, ele só pode chegar na cláusula vazia se realmente estiver especificado aqui aqueles objetos que ele está se referindo. A gente conhece a Ana, a gente sabe que ela é arqueóloga, entendeu? Entretanto, ela não está definida aqui. Apesar da gente conhecer a Ana e saber que ela é arqueóloga, ela não está definida, portanto, a resposta dele vai ser falsa. É exatamente o que acontece em banco de dados. É a mesma situação de banco de dados. O que não tiver lá na tabela para ele, não existe. Entendeu? Ele não pode dizer nada, né? Então, aqui está perguntando se Ana é arqueóloga, ele volta falso, dizendo o seguinte, não, essa questão aqui não é dedutível a partir desse conjunto de fatos definidos. Essa questão não é consequência lógica disso aqui. Ó, tem lá o mesmo funtor, né, o mesmo número de aridade, mas o objeto não existe. Portanto, a resposta é não, negativa. Essa questão não é dedutível a partir desse conjunto. Ok? E uma outra, só de saideira aqui para começar a ficar interessante, eu posso perguntar assim, bom, mas Lilian é arqueóloga e é irmão de... E Ana é irmão de João? Meu sistema aqui hoje não tá bom não, hein?
Tem alguma coisa aqui que não está legal, não. Ou se é alguma coisa que estiver rodando, alguma coisa assim. Ele não quer me obedecer, tá vendo? Vou dar um refresh. Para ver o que vai acontecer. Realmente, alguma coisa não está bem aqui. Isso foi feito pela Microsoft, professor? Certamente, Wellington. Eu digito e ele não vai, tá vendo? Mas deve ser alguma coisa no meu sistema, porque alguma coisa ocorreu aqui, provavelmente deve estar uma competição aqui de algum processo rodando que deve estar esgotando a minha capacidade de... Você sempre pode dar uma solução Microsoft, né? Que é reinicializar o computador. eu vou tentar fazer uma coisa diferente, Bruno. Eu vou tentar liberar mais memória RAM, porque de repente pode resolver. Porque nós já estamos aqui no finalzinho, e aí não sei se vale a pena derrubar tudo, né? Pronto, consegui. Vamos lá, vamos pedir para ele rodar. Arqueóloga. Bom, agora ficou legal. Agora ele sumiu de vez. Caramba! Que é isso? Pois é, alguma coisa não está bem mesmo. Estou só com 35 megabytes de literal de RAM. Deve ter algum processo aqui comendo tudo. Bom, pessoal, é o seguinte, vamos fazer diferente. Eu rodo isso aqui, nós vamos ter muito tempo para rodar essas coisas aqui. Era só eu estava, inclusive, me adiantando um pouco para aguçar um pouco mais a curiosidade de vocês. Mas vamos voltar, então, na nossa ferramenta básica e vamos fazer as dúvidas até aqui e observações, etc., por parte de vocês. Vamos discutir, então, essa segunda parte para que a gente consiga fechar, né, esse primeiro momento. E aí eu vou ver o que está acontecendo aqui nesse computador e vamos ver se amanhã a gente vai estar melhor. Amanhã de manhã nós vamos fazer 3 horas, né, de 9 a meio-dia, só para lembrar a todos. Então, palavra aberta para vocês.
Júlio, primeiro. A Júlio só fez um ok? Foi só um ok pro horário. Foi só um ok. Só foi um ok? Então tá bom. Foi só um Mas eu ok. quero o mãozinha levantada para dúvidas. Ninguém? Puxa. Se ninguém tiver, esse professor ou é muito bom ou é péssimo. É binário esse negócio. Fala aí, vamos salvar a pátria. Mohamed, aproveitando aqui, eu estou Fala, lendo o texto que está abaixo, tá? Não esse último, que você está mostrando ali onde você tem os termos, né, variáveis. Cadeias é o quê? É uma lista mesmo? Como você conhece mesmo o string das outras linguagens de programação. Cadeias de caractere. Ah, tá. Strings. E você tem lista? Como é que funciona? Onde entraria a lista aí? Seria... Nós vamos ter uma ou duas aulas só para lista, Jorge. A gente vai... Tem um momento que você tem um capítulo aí só de lista. É um ponto muito importante, tá? Lista e essa outra coisa aqui que vocês nunca ouviram em qualquer outra linguagem, que são estruturas, que também umas coisas muito interessantes. Essa parte aqui é uma parte realmente assim, muito novidade, né? Essa outra aqui não, ela tem menos novidade, são manipulações que você encontra em outras linguagens, né? Em termos, nós estamos falando de tipos de dados, né? E não tem aquilo que tem em C, C++ e várias outras linguagens, que é o seguinte, você precisa definir tudo antes, né, Jorge? Do tipo assim, eu quero dupla precisão na variável tal, que é global, que não sei o quê, tarará. Aqui não tem nada disso. Tá? Ele usa todo o recurso que o interpretador dele define e é capaz de usar. Eu vou dar alguns exemplozinhos para vocês, depois eu queria que quem é bom em C aí fizesse uns programas equivalentes. Tá? Para a gente ver como é que sai do outro lado. Quem mais? Ninguém? Não? Bom, então vamos fechar. Não é? Vamos fechar e amanhã nós vamos continuar exatamente desse ponto aqui, que é a interrogação de bases de fatos. Né? E eu vou mostrar para vocês o que está por trás só dessa parte de fatos, né? A gente vai ter uma aula só sobre isso praticamente, sobre a potencialidade disso, o que é possível fazer, etc. Só com essa parte de fatos aí. Então vai ser a nossa aula de amanhã. Como nós vamos ter 3 horas, eu acho que eu consigo avançar também para a parte de regras. Então, vamos ver como é que vai estar a performance aí.